Qual a melhor maneira de cuidar de um pet? Você sabia que a maioria dos atendimentos em hospitais e clínicas veterinárias relacionados a animais de pequeno porte, como cães e gatos, poderiam ser evitados? Não, eu também não. Pois é, pessoal. O que será que a gente pode fazer além de prover ração, abrigo, além da gente vacinar? O que mais que a gente pode fazer além das 5 liberdades e dos 5 domínios que eu tanto falo? E é para bater um papo sobre isso que hoje eu convidei uma pessoa muito especial e uma amiga, veterinária, a doutora Amanda Mafra. A especialidade dela é veterinária preventiva e a gente vai bater um papo para saber se realmente a gente faz a coisa certa ou o que mais a gente pode fazer para não colocar em risco a vida e a saúde dos nossos cães e gatos, coisas que a gente tanto preza, não é mesmo? A doutora Amanda já está aqui, eu vou aceitar o convite dela aqui. Pessoal que está chegando agora, bom dia, boa tarde, boa noite, se você está assistindo a reprise dessa live. Tavioto, James, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aguardando a doutora Amanda. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo certo. Graças a Deus, tudo certinho. Muito bom. Doutora, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Eu sou fã de tudo que a gente fala em prevenção. Eu já venho de uma área totalmente diferente da área pet, onde eu trabalhava com prevenção, no caso era de equipamentos. E agora, quando a gente fala de vidas, muito mais, né? Tanto em relação aos humanos quanto aos animais. Doutora, obrigado mais uma vez, se apresente, conta um pouco da sua história pra gente e depois a gente vai conversar e vai fazer umas perguntas. Eu preparei uma colinha aqui. E a galera que está chegando, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo se você está assistindo essa reprise. Quem está ao vivo aqui, manda as dúvidas, manda as perguntas, vai ter um prazer, a gente vai responder todas elas. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado, Júnior, e a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado pelo convite. Eu sou veterinária e tenho uma experiência de 8 anos com clínica veterinária de pequenos animais, de cãezinhos e gatinhos. E justamente por essa experiência é que eu resolvi me dedicar e focar na medicina veterinária preventiva. Porque já são aí mais de 30 mil horas de plantões noturnos, né? Então, na emergência mesmo, no pronto-socorro veterinário. E ao presenciar tantas histórias tristes, né? Às vezes aquele cãozinho que veio a óbito por um simples fato de que um produto, né, por carrapato não foi aplicado corretamente naquele bichinho, ou então a vacina feita de maneira errada, né? Então, por exemplo, a pessoa não sabe que existe a vacina importada, né? Que é a vacina feita pelo veterinário, e acaba indo lá no balcão da agropecuária fazendo a vacina nacional, que não tem uma efetividade de proteção, e aí esse bichinho adoece, ele pega sinomose. Então, a partir de tantos e tantos casos tristes que eu acompanhei nessa minha experiência aí de mais de 30 mil horas de plantões noturnos no pronto-socorro mesmo, eu resolvi me dedicar à prevenção, né? Então, porque muitos tutores, eles acham que sabem cuidar, né? Então, é aquela coisa, eu dou a ração, mas qual é a ração certa para dar? Né? Qual a quantidade certa? Aonde eu vou fornecer essa ração? Então, muitas dúvidas surgem e aí, geralmente, as pessoas vão lá para o Google, né, doutor Google, e na internet tem muitas informações erradas. E aí é onde eu voltei e foquei nisso. Não, vamos realmente vamos ensinar para esses tutores, para esses papais de pet, como realmente a gente tem que cuidar. O que a gente tem que focar, o que a gente tem que observar para que eles tenham vida longa e principalmente saudável, né, com qualidade de vida, ao lado dos seus tutores. Que legal, doutora. 30 mil horas, imagino que já viu, se não viu de tudo, já viu quase tudo, né, acontecendo nesses plantões. E é muito triste, né, porque eu falo, tanto uma doença como um acidente, ele não escolhe a raça, não escolhe a idade. Eu já atendi situações de realmente bebezinhos, cães que comeram alguma coisa e tiveram que ser abertos aí às pressas em mesa de cirurgia para tirar alguma coisa do estômago. Casos de cães mais velhos e maiores com problema de torção gástrica. É realmente muito triste a realidade que a gente vê aí nas emergências. É isso mesmo. E às vezes, assim, são toques, né, que podem mudar a vida dessa família, desse bichinho.
e até mesmo pela parte comportamental, né, Júlia? Então, isso é muito importante. A gente já iniciar de filhote prevenindo aí uma série de errinhos básicos que possam acontecer, como a montagem correta do quartinho, até mesmo para eles aprenderem a fazer xixi cocô, né, para eles aprenderem a ficar sozinhos. Então, tudo isso a prevenção abrange, tanto a parte de comportamento, quanto a parte da saúde física mesmo do bichinho. Eu digo que é um trabalho completo, né? É a saúde física e a saúde mental desses animaizinhos e da família também, né? Porque sempre atrás de um bichinho tem lá uma família. Então, essa é a diferença do meu trabalho, é bem personalizado mesmo. Que legal, doutora. É verdade. A questão tanto da saúde quanto do comportamento é fundamental, né? A gente trabalha na prevenção, como você mesmo mencionou, o manejo dentro de casa. E até coisas simples como a de sensibilização ao toque para o cachorro se permitir ser examinado. Né? As viagens de carro para ele não acostumar só a subir no carro e ir para o veterinário e ele criar um medo de carro. A de sensibilização aos barulhos que normalmente esse cão vai encontrar dentro de um pet shop ou de um banho de tosa. Se acostumar com o barulho de secador, se acostumar com os toques, com o manejo na boca, com o manejo na orelha, no ouvido. São coisas tão simples e tão fáceis de serem feitas, principalmente em filhotes, que às vezes acabam passando desapercebido e a pessoa só vai procurar ajuda, só descobrir que tem um problema no dia que o banhista falou, não dou mais banho no seu cachorro porque ele morde todo mundo. Verdade. Eu acompanho muito isso. Assim, às vezes tem cachorrinho que é complicado para fazer vacina, para examinar, porque às vezes ele não tem realmente essa dessensibilização ao toque mesmo. Então, esse é o grande diferencial do nosso trabalho, né? Então, acho que a gente está aqui mesmo para isso, para ajudar esses pais de pet a compreenderem melhor os seus bichinhos e viver plenamente feliz ao lado deles. É isso aí, eu imagino. Doutor, explique então para a gente um pouco mais sobre a questão da medicina preventiva para cães e para gatos, né? Você não é especialista só em cães. Quando a gente fala animais de pequeno porte, entende-se cães, gatos. Hoje também cresce muito a questão de outros pets, mas principalmente em cães e gatos. Quando a gente fala em medicina preventiva, ela vai além de eu dar simplesmente uma boa ração de qualidade e seguir o protocolo de vacinação. O que mais eu poderia fazer, né, para eu estar realmente garantindo a integridade e a segurança e a longevidade de um cão, de um gato, de qualquer outro animal de pequeno porte dentro de casa? E Ótimo baseado nessas questionamento. experiências suas, né, provavelmente você deve ter aí o ranking dos campeões de incidentes e acidentes dentro de casa. Explana alguns para a gente e coisas assim que de repente passa desapercebido. Ótimo. Então, a consultoria preventiva, ela é bem ampla, né? Então, quando a gente fala de prevenção, geralmente o que vem à cabeça das pessoas é o quê? Vacina em dia, remédio de vermes em dia, remédio para o carrapato em dia. Só que a prevenção, ela vai muito além disso, né? Então, é realmente uma consultoria, uma consulta que eu digo assim, que ela é demorada. Eu falo, olha, prepare aí pelo menos umas 2 horas para a gente conversar, porque eu realmente analiso os pontos da casa, né? Então, dos tutores, para ver aí, vamos montar uma área de proteção para esse bichinho não fugir, né? Então, instalação de telas. Então, às vezes, até coisas básicas. Eu já peguei casos de cãezinhos que a pessoa nem se tocou que tinha que colocar um portãozinho porque tinha escada no apartamento e o cachorrinho foi, né? Então, tudo isso é observado e é avisado para o tutor. A rampa no sofá. Então eu vou descer, eu quero decidir que o meu bichinho vai subir no sofá. Tem que ter a rampa, né? Então, eu já atendi inúmeros casos de bichinhos que, ao descer o sofá, pulou, rompeu o ligamento cruzado do joelho e teve que ir para uma cirurgia ortopédica, por exemplo, né? O tipo de guia que a gente vai passear com esse bichinho, como que é essa guia? Qual que é a guia ideal para cada um? Então, existem diferenças de porte, né? Então, se a gente usa uma guia incorreta, por exemplo, pode favorecer o aparecimento de hérnia de disco na coluna desse bichinho, e ele pode precisar aí de uma neurocirurgia. Além disso tudo, o tipo de pele e pelagem, qual é o tipo de escova ideal para cada pelagem, para não, por exemplo, quebrar o pelo, qual o shampoo ideal, né? Qual a suplementação ideal para aquele bichinho. Então, está na fase de filhote, é uma raça que tem predisposição a isso. A gente já tem que entrar com uma suplementação para se já um tratamento a gente que, por exemplo, problema.
falando nos gatinhos, é um mundo totalmente à parte, né? É como diz aquela música, eu não sou cachorro, não. Gato é totalmente diferente. Então, são medicamentos diferentes, são suplementações diferentes, são brinquedos diferentes, né? O enriquecimento ambiental é diferente para o gatinho do que para o cachorro, a ração é diferente. Então, tudo totalmente diferente. É um mundo bem diferente mesmo, assim. Mas eu gosto muito de trabalhar com os dois, né? Tanto com o cachorrinho quanto com o gatinho. São as duas espécies que eu amo trabalhar. Que legal, doutora. Interessante esse ponto da rampa, né, que você mencionou. Eu já presenciei infelizmente, alguns acidentes aí. Felizmente, nenhum que necessitou de cirurgia, mas de cães que descem do sofá ou de uma cama muito alta e começam a mancar, fica alguns dias ali com a patinha luxada. Da mesma maneira, as próprias residências de cães de médio e grande porte, em geral, que tem piso muito liso, ou carpete de madeira, né, piso laminado de madeira, que o cachorro não consegue ter uma propriocepção correta ali, e fica a vida toda escorregando, 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 e certamente esse cão, por mais que venha de um bom canil e tenha todo um histórico de displasia grau zero, ele pode sim vir a desenvolver uma displasia, né, decorrente desse piso muito liso. É uma coisa que eu costumo analisar bastante na casa em relação aos cães. Ó, aqui não faz atividade, não joga bolinha nesse corredor, porque você vai jogar, o cachorro vai sair de patinando, patinando. Mesma coisa a questão dos filhotes. Ó, evita impacto muito grande, né? A articulação do filhote é tudo molinha ainda, está em formação. E esse tipo de informação pode fazer toda a diferença, né? Na longevidade e na qualidade de vida de um cão e de um gato. Achei muito legal. Exatamente. Essa questão do piso, ela é super importante, porque muitas casas onde eu vou, o piso realmente ele é bem escorregadio, que favorece essas doenças articulares. E outras questões também importantes, né? Às vezes o pelinho lá do coxim não tá bem tosado, a unha não tá bem aparada de uma forma correta, que vai dar aquela aderência, né, correta ao piso, para que ele não machuque as suas articulações. Então, às vezes, ele já tá velhinho, você vê aquele bichinho que já fica todo, não quer levantar muito, não quer brincar muito, porque todas essas ações preventivas e corretivas não foram feitas ao longo da vida desse bichinho. Então, ali ele já tá com dor, né? E aí o jeito de manifestar dor para eles é diferente do nosso. A gente pode falar, não tá legal, tá doendo, né? Chora, resmunga. E eles não, é um jeito muito mais sutil. Então, às vezes, tem tutores que não conseguem perceber esse jeito da dor, né? Que já pode iniciar desde filhote, mas eu acompanho muitos pacientinhos já idosos também e que tiveram esse problema ao longo de toda a sua vida. E até mesmo dessa parte de enriquecimento ambiental, né? Ah, não, por que eu vou incentivar um Kong, né? Jogar bolinha pro idoso, né? Porque ele não brinca, ele não faz nada, ele só dorme. E isso é tão importante, né? Nós sabemos que o quão é importante essa parte de enriquecimento. Então, eu friso muito essa questão do enriquecimento ambiental. É muito, muito importante. Principalmente para animais debilitados, né? Eu já atendi alguns cães que não tinham mobilidade traseira, pouca mobilidade dianteira, e você criar atividades para esses cães que normalmente têm complicação ou nenhuma visão, você promover a questão do enriquecimento ambiental, principalmente olfativo, isso vai mantendo uma estimulação neurosensorial e dá muita qualidade de vida, principalmente no final da vida desses cães, né? É uma ilusão achar que porque o cachorro ficou mais velhinho, ele não vai desenvolver nada, não vai aprender nada, simplesmente não precisa mais ser estimulado. Outra coisa relacionada à idade também e à dor, eu pego muito caso de pessoas que me procuram, né, na consulta para resolver problema de agressividade. Ah, o cachorro era bonzinho e começou a morder. O cachorro era bonzinho e começou a atacar no pet shop, no banho, no veterinário. Primeira coisa que eu recomendo, eu falo, olha, antes da gente falar de comportamento, vai fazer um check-up. Vai fazer um check-up. E tenha certeza que esse cachorro não tem uma hérnia, não tem um bico de papagaio, que ele não tem nenhum problema de artrose, nenhuma dor na pata, uma unha encravada, um dente. Já vi cachorro mordendo que não deixava tocar, ele estava simplesmente com o dente inflamado. Ele removeu o dente, acabou o problema do cachorro. Então é muito importante essa questão também das pessoas tentarem associar, às vezes, uma alteração drástica de comportamento muito rápida a uma questão de saúde, não só realmente a questão do comportamento propriamente dito do animal, né? Eu não sei se no gato é assim também, se gatos ficam agressivos, mas em cães é bem comum. Sim, gatos também podem mudar bem o comportamento, ficar mais agressivo por dor,
né? Mas esse é um ponto muito importante. Hoje mesmo eu atendi um cachorrinho que a tutora estava desesperada porque ele estava destruindo a casa inteirinha dela. E aí eu falei, olha, talvez seja, né, o ponto de a gente entrar com um comportamentalista mesmo, um adestrador. Mas antes, a gente precisa checar a saúde geral dele para ver se essa questão de destruição, de ficar lambendo as patas, não é, por exemplo, uma gastrite crônica, não é, por exemplo, uma alergia de pele, né? E no final das contas, a gente acabou descobrindo no final da consulta que realmente positivou. Ele é um cãozinho atópico, né? Ele tem alergia. Então ele destruía, estava destruindo a poltrona dela, sofá, tudo que via pela frente, porque era coceira, né? Coceira. Daí ela dava uma ração de baixa qualidade, né, para esse animalzinho, e além disso os agradinhos, né? Então era aquele franguinho, botava um pouquinho de molho, porque ele só tinha para comer, então eu ponho para ele comer. E assim, a gente acabou descobrindo toda essa destruição, claro que agora vai começar a tratar e a gente vai ver se vai, né, realmente funcionar ou se a gente vai precisar de um comportamentalista. Mas, assim, o que tudo indica, muito dessa voracidade por roer, por destruir, vem da coceira. Então, muitas vezes, é importante mesmo focar nisso, porque às vezes as pessoas esquecem do check-up, né? Esquece de fazer um raio-x para ver como é que está a coluna desse bichinho, de fazer um exame de sangue para ver se está tudo certo. E aí também vem a medicina veterinária preventiva, né? Esses alertas básicos que a gente pode esquecer, que às vezes passa batido, a gente lembra disso e coloca isso em dia. Então a gente consegue, já deu uma imagenzinha aqui, o início de uma hernia de disco ou um bico de papagaio, já vamos fazer ações preventivas, né, em cima daquele problema, para dar qualidade de vida para esse bichinho. E principalmente para essa família que está ali convivendo junto desse animalzinho. Interessante essa questão desse comportamento destrutivo decorrente da coceira. Eu já peguei alguns casos também de dermatites e lambeduras que era decorrente de produto de limpeza. Né? Já até fiz algumas postagens aqui, muito comum. O cachorro começou com vermelhidão, pontinhos na barriga, na virilha, em pontos específicos, ou então muita vermelhidão e lambedura nos coxins. Primeira coisa que eu pergunto, você limpa a casa com o quê? E normalmente é água sanitária né, ou algum alvejante. Aí primeira coisa que eu falo, fica uma semana sem limpar, vai usando um detergente neutro, ou recomendo normalmente os produtos indicados para pet, e normalmente passa, né? Começa a melhorar. Então, é muita atenção, que às vezes um detalhe faz te economizar dinheiro, um detalhe livra o seu cão, o seu pet de um sofrimento totalmente desnecessário. E às vezes a gente economiza de um lado e vai acabar gastando do outro. Você paga uma consulta veterinária, você chama um profissional de comportamento e aí ele vai lá e fala para você, troca a água sanitária. Então, assim, é muito importante a questão da informação de qualidade. Como você mesmo falou, tem muita informação distorcida na internet. Eu fico muito triste de ver aí canais do YouTube famosíssimos falando besteira, falando, olha, pega o cachorro, leva lá, aponta para ele, briga com ele, que ele vai entender que você não é para fazer xixi lá. E aí, não, compra esse produto aqui que é muito bom e vai resolver. Aí chega na casa da pessoa que você fez, eu fiz isso, comprei esse produto, você segue fulano de tal, né? Siga, né? Eu sei. A nossa missão é informar. E é engraçado, porque essa questão do produto de limpeza, ela é super comum, assim, então são questões básicas aí na consultoria preventiva que eu já mudo de cara, né? Porque geralmente, água sanitária para lavar, para tirar o cheiro do bichinho. As pessoas nem sabem que tem outras opções que são saudáveis, que não são tóxicas, né? E que não vai dar alergia, não vai dar gastrite, não vai dar vômito e diarreia. Então, isso é super importante. Tudo isso a gente vê nessa consultoria preventiva. Então, é bem, bem bacana, é bem diferente mesmo. Que legal, muito bacana. Em relação a filhotes, doutora, a questão de problema comportamental e a nossa medicina preventiva. O que a gente pode associar? Acho que a gente já falou bastante aqui em relação ao manejo de consulta, preparação de banho e tosa para pet shop, o cachorro se permitir tocar, o cachorro se permitir cortar uma unha. Na questão da veterinária preventiva, tem mais alguma orientação que nós ainda não falamos que você poderia citar e ajudar os papais e mamães de cães e gatos?
Olha, eu amo filhote, né? Então, essa é a parte que eu mais gosto da consultoria preventiva, é essa parte de manejar o filhote, que é o início de tudo, né? O início dessa experiência nova. Então, quem nunca sonhou de ter o seu próprio bichinho? Às vezes o pai e a mãe não deixavam, e aí aquela pessoa tem o seu primeiro bichinho, aquela alegria, né, de chegar em casa, mas que às vezes pode virar um terror se a gente não faz toda uma adaptação. Então, para filhotes, eu acho fundamental a parte do quartinho, né? Então, a parte do quartinho e de preparar essa casa. Então, realmente saber aonde estão os perigos, quais são os alimentos tóxicos, as plantas tóxicas que às vezes a gente tem aí no quintal de casa ou decorando o apartamento, né? Sacadas, janelas sempre com tela, usando o portãozinho, que às vezes parece uma coisa tão óbvia, mas tem muitas pessoas que esquecem disso. Mas o quartinho eu acho fundamental, porque o quartinho a gente vai preparar um cantinho especial para esse filhote, para que ele se acostume a ficar sozinho, né? Então vai já inibir aquele comportamento da ansiedade, vai ajudar na questão da ansiedade de separação, da destruição da casa, eliminação errada, né? Começa a fazer xixi, cocô por tudo. A pessoa já se desespera, já pensa, meu Deus, o que eu fui fazer? E assim, com o quartinho, a gente consegue manejar, ensinar. É muito mais fácil dele aprender a acertar o cocô e xixi nesse espacinho dele. Às vezes a pessoa fica meio... Nossa, doutora Amanda, mas eu vou deixar ele o tempo inteiro ali naquele quartinho. Não, não é assim. Não vai deixar, não vai ficar o tempo inteiro ali. É um ambiente um pouco mais restrito, mas que com o tempo, conforme ele vai aprendendo, a gente vai abrindo mais a casa, né? E aí vai permitindo ele ter mais espaço pela casa, ele ficar solto, livre pela casa, sem supervisão. Mas antes disso, eu sempre gosto de acostumar, né? Porque agora, em tempos de pandemia, que os pais aí estão toda hora colados com esses bichinhos, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas daqui a pouco, quando a gente voltar ao normal de novo, né? Vai ser complicado. Eles precisam aprender a ficar sozinhos. Então, essa parte do quartinho eu acho fundamental, né? De ensinar esse bichinho que tá tudo bem, ele se sente seguro naquele quartinho, naquele espacinho dele. O papai e a mamãe já vão voltar e não precisa ficar naquela ansiedade toda. Exatamente. É muito comum, né, na chegada do filhote, algumas doses de regalia, né? Eu falo, ah, é muito bebezinho, não vou deixar dormir fora de casa, vai dormir na cama comigo. Ou então chora 2, 3 noites, a pessoa vai dormir praticamente na lavanderia com esse cachorro, ou põe ele para dormir numa sala. E a maioria não sabe, mas está criando um verdadeiro problema, né? Porque eu falo, o grande segredo de criar e educar um filhote é você tratar ele desde o primeiro dia que ele chega em casa, como ele vai ser tratado como adulto. E é normal, a gente acha que está fragilizado e acaba dando essa dose excessiva de atenção ou de mimos, e depois para retirar isso é muito difícil, porque acaba envolvendo questões emocionais do ser humano, questões sentimentais, que o cachorro começa a manipular a família, chora, bate, começa a destruir, aí a pessoa acorda de noite para dar bronca, o cachorro entende que ó, é só latir um pouco mais forte que alguém vai aparecer aqui. Essa questão desse primeiro manejo é muito importante. É verdade. Eu também considero assim fundamental, porque é a primeira infância, né? Então, dali é onde vão surgir os traumas que pode ficar impregnado naquele bichinho e gerar problemas comportamentais. Então, é por isso que eu amo trabalhar com filhote, assim, porque é tudo novinho e a gente consegue adaptar tudo direitinho, fazer com que essas famílias entendam, né, o que está acontecendo em cada fase, o que é importante para cada fase, para que esse bichinho cresça feliz, cresça saudável, fisicamente e mentalmente também. Exatamente. A fase de filhote, eu falo, filhote ele é um livro em branco. Se a gente souber escrever da maneira correta, você não vai ter problema. Não vai ter problema nenhum. A grande maioria, se fizer direitinho, vai tranquilo. Vamos lá. Bom, para o pessoal que está chegando aí, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida para mim, para a doutora Amanda, pode escrever. Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade. Pessoal, lembrando, dá aquela força para a gente, clica aí no aviãozinho, manda o convite dessa live para o seu amigo, para sua amiga, para o seu parente, que precisa ouvir esses conselhos. É muita informação de qualidade, informações que realmente podem fazer a diferença na vida do seu pet e na sua vida. Uma vida tranquila, ninguém compra um cão,
adota um cão ou um gato para ser infeliz. A gente quer sempre ser feliz, desenha todo um cenário de uma família e não precisa ser diferente disso, mas você precisa fazer sua parte. E a nossa missão aqui é falar o que você pode ou não fazer, né, de uma maneira gratuita, de uma maneira informativa. Eu gosto muito do perfil da doutora Amanda, porque ela trabalha muito nessa linha que eu sigo. Pessoal, faz direitinho que você vai economizar um monte de dinheiro e de dor de cabeça, desnecessariamente. Exatamente como ela falou no começo da live. A gente acha que sabe. Né? Quando eu comecei a acompanhar ela e ver o trabalho dela, eu falei, meu Deus, eu falei, eu estou colocando meu cachorro em risco, e não sei. Né? Olha quanta coisa a gente pode fazer a mais do que a gente acha que simplesmente dar uma boa ração, dar uma boa vacina, seguir o protocolo de verificação e tá tudo ok. Dá para fazer um pouquinho mais, pessoal. Aliás, dá para fazer muito mais. Doutor, ações preventivas para o cão não comer fezes. Você fala um pouco da parte aí da medicina e um pouco da comportamental e qualquer coisa eu complemento. Vamos lá, então, porque muitos tutores pediram para a gente falar sobre a questão da coprofagia, fogos de artifício, como ajudar, e também mudança. Eu tenho uma tutora que ela está nos assistindo agora, um beijo, Rê, o Farofa, ela está fazendo mudança e ela quer uma ajuda em relação a isso, para como adaptar o Farofa com essa questão de mudança e de estar indo para um apartamento, para uma casa. Bom, em relação à coprofagia, eu gosto muito de fazer o combo, que eu chamo, né? Porque não adianta uma ação isolada, a gente tem que agir junto. O VET tem que agir junto com o comportamentalista nesse caso, porque precisa dos dois, não é nem só um nem o outro, né? Então a gente precisa se unir muito nessa questão da coprofagia. A ração correta para aquele bichinho é fundamental, né? Então, às vezes, pode, sei lá, doutora Amanda, mas é R$80 o quilo da ração. Não importa, às vezes não está correto para ele, né? Para a raça dele. Então, a gente tem que manejar a questão da ração, ver qual a ração correta para esse bichinho. A gente precisa fazer uma suplementação também, né? Uma suplementação com uma multivitamina especial. Eu gosto muito de utilizar também a questão da homeopatia para a coprofagia, né, para os animaizinhos que são os comedores de cocô. Vermifugação, tem que sempre ver se está correta, porque às vezes também pode estar acontecendo algum erro. E o manejo alimentar de forma geral em relação aos petiscos. Então eu vejo eu acompanho muitos cãezinhos que iniciam a coprofagia e depois vira aquela mania, né, vira aquela rotina, porque muitos papais, eles enchem de petisco, né? Então vai lá e põe lá aquele sachêzinho porque ele não tá comendo direito, aí dá mais o ossinho, aí dá mais o biscoito, aí dá mais o bifinho, aí dá mais a carninha, aí dá mais... E vai indo, e mais, e mais, e mais, e mais. E aí quando vê, ele não tem uma boa absorção, aquilo acaba eliminando nas fezes e ele come as suas próprias fezes, né? E a questão do quartinho também ajuda muito na coprofagia, de ter o quartinho. E eu sempre peço, agora você vai me corrigir se eu estiver errada, mas eu sempre peço para eles nunca limparem as fezes na frente do bichinho. Então, um sempre põe para o ladinho ou pega no colo, outro vai lá e limpa, para que ele não perceba os tutores limpando as fezes. Eu gosto muito de fazer esse combo, né? Analisar muito a rotina para ver o que está acontecendo. Às vezes, né, eu já peguei casos, por exemplo, a pessoa que eu chamo mais old school ali, que acha que a gente ensina a fazer xixi e cocô no lugar certo, esfregando o focinho, né? Isso já está super ultrapassado, não se usa mais isso. Mas eu ainda pego muito isso. E aí vai ver lá o hábito de comer cocô tá super relacionado com essa questão. Então eu gosto muito de associar todas essas ações. Nunca usar só uma ou só outra coisa. Legal, perfeito, doutora. Eu gosto bastante dessa ideia, né, dessa orientação de não deixar limpar na frente, sempre que possível. Por que o cachorro normalmente faz isso, pessoal? O que ele produz ali é dele, é o cocô que ele fez. E quando você está recolhendo, ele pode entender que aquilo ali é muito importante para você. E se é importante para você, é importante para ele também. Ele aprende a comer. Outra coisa são os cães que tomam muitas broncas.
Tem cachorro que aprende a esconder a prova do crime. Então ele sabe que o cocô gera bronca. Ele acabou de fazer, ele vai lá e come para esconder a prova do crime. E, né, principalmente em filhotes, eles têm o que a gente chama de aprendizado social, que é a cópia de comportamento. Ele vê você pegando, ele vai lá e vai pegar também. Só que ele não tem uma pazinha em um saquinho, ele pega com a boca. E lembrando também que assim, a coprofagia para cães é um comportamento normal e natural. Algumas raças têm predisposição maior a desenvolver, mas para o cachorro comer cocô, pessoal, tá tudo bem. Se for deficiência mineral ou se for falta de nutriente, ele vai comer e tá tudo bem. Principalmente em casas que tem cães e gatos. Né? As enzimas, se eu não me engano, do estômago, do intestino do gato são diferentes. E a fezes do gato é muito palatável para cachorro. Então, quem tem cão e gato, eu recomendo, sobe a caixa de areia, não deixa acessível, porque o cachorro vai revirar mesmo. São detalhes que fazem toda a diferença, pessoal. Show de bola, doutora. E no caso de medicação, devo já começar logo com um Coprovete da vida ou não? O cachorro começou a comer cocô, já entra com medicação. Não, primeiro eu vou seguir toda essa análise, de trás para frente, né? Exatamente. Legal. Parece uma solução tão fácil, né, Júnior? Então eu vou lá, compro lá o Coprovete e começo a dar. Mas não é assim que funciona, né? Então a gente precisa entender a rotina dessa família, entender o que está acontecendo, né? Por que ele está... Se ele está tentando repetir, se ele está tentando... Né? O que está acontecendo com esse bicho? O que tá levando ele a comer o cocô? E aí, então, a gente agir em todos esses pilares. Uma coisa só não vai resolver o problema. Então, não é só a coprofagia ou o Coprovete, vai lá e comprar o remédio que vai resolver, não. A gente tem que entrar com todos essas ações preventivas para que isso pare de acontecer, para que esse animalzinho não coma mais seu próprio cocô. E quando tem gato, então, nossa senhora, aí que o bicho pega mesmo, porque eles amam comer cocô de gato, né? O cocô de gato realmente ele tem enzimas diferentes e aí ele é super atrativo. Então ele é mais gorduroso, ele tem um cheiro muito mais atrativo para o cachorrinho. E se o tutor não coloca para cima essa caixinha de areia, geralmente vai ter problema sim. Olha só, interessante, pessoal. Se você tem cão e gato, muita atenção. Ó, o Arthur Pastor Alemão mandou uma pergunta aqui pra gente. Você falou que gosta de homeopatia. Tenho visto bens resultados com Total NEM em relação à coprofagia. É um pó de NEM, não conheço. Pó de NEM? Pó de NEM. No mercado, trazendo bons resultados à coprofagia. Que legal. Eu gosto muito dessa parte da medicina integrativa, né? Que eu digo que são aí os alternativos, a acupuntura, a aromaterapia, né? E o pó de NEM, ele é muito bacana mesmo para coprofagia. Eu também tenho usado bastante, ele é bem legal, porque ele, digamos que ele age como se fosse um repelente. Então, ele é bem legal mesmo, assim, bem bacana de usar. Eu gosto bastante, recomendo sempre. Ah, que legal. Eu já vi algumas receitas, né? Até alguns outros veterinários já me indicaram o talo do abacaxi, algumas coisas caseiras. Tem alguma receita caseira que realmente, o que eu falo, quando a gente vai para um lado mais caseiro, que funciona para um, não funciona para outro, né? Assim como a medicação também, né? Tenho clientes, alunos que usam o Coprovete e ficam super felizes e o cachorro nunca mais come. Tem gente que usa, o cachorro continua comendo. Tem gente que usa, para e o cachorro volta a comer. Eu acho que essas questões das receitas caseiras tem muito isso, né? O que funciona para um não funciona para outro. Exatamente. Isso é um ponto legal também a gente tocar, porque é o que eu digo, que biologia não é matemática, né? Então, bom se fosse assim, se fosse uma receitinha de bolo que a gente pudesse usar igual para todos eles. Mas, infelizmente, não é. Então, cada organismo, ele vai responder de uma forma diferente, né? Então, às vezes, o que é bom para mel não é bom para o Thor, que resolve para o fulaninho, não resolve para o outro. Então, não tem uma receita de bolo, né? Eu, particularmente, assim, mais natureba possível, que eu gosto de recomendar é o pó de NEM. Esse, realmente, ele funciona mesmo e é super natural, é bem legal de usar. E os florais que já tem lá no pet, já prontinho, né? Que já tem próprio para coprofagia.
Homeopatia prontinha também, que a gente encontra hoje, já específico para coprofagia. Esses são os que os tutores conseguem achar com facilidade, que já vem prontinho. Mas lembrando que não é só uma ação, como a gente falou aqui, né? É uma série de fatores que a gente tem que identificar e mudar para prevenir a coprofagia. Não existe mágica, né? Se você está dando bronca, pare imediatamente. Eu já vi cães aí que eles acabam de fazer, vai lá e põe a boca no cocô, fica olhando só esperando a pessoa falar não, aí ele pega, come e sai correndo. Na verdade, vira uma brincadeira, né? Cães que normalmente não comem, que eles carregam as fezes, né? Uns pela questão da mal montagem do quartinho, né? E outros realmente para questão de brincadeira. Tá pegando e fazendo um retrieve aqui como se fosse uma bolinha. E aí você fica correndo atrás do cachorro e ele correndo com o cocô na boca. É engraçado, mas é muito nojento, gente. É relativamente simples de resolver. Só seguir esse passo a passo. Né? Se o seu cachorro já desenvolve isso, faça essa logística reversa. Né? Pare de dar bronca e venha analisando tudo que a gente falou aqui, que certamente você vai encontrar alguma dúvida. É só fazer o ajuste. Claro, qualquer dúvida, tanto eu quanto a doutora Amanda, estamos sempre à disposição, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre fogos. Depois a gente entra nas outras perguntas. Fogos, pessoal, tá chegando aí o tão temido final de ano, né? Final de ano. E eu não sei na questão veterinária, mas pelo menos na questão comportamental, a maioria das pessoas vão me procurar no dia 24, meio-dia. Vai falar, ó, hoje à noite vai soltar fogos e meu cachorro tem medo. Então no dia 31, às 10 da noite, fala, ó, vai começar os fogos, eu preciso de alguma coisa para ajudar meu cachorro. Esse é um trabalho que deve ser feito, pelo menos na parte comportamental, com muito tempo de antecedência. Né? Na parte veterinária é assim também, doutora? Recebe a mensagem no dia 23, 24. Sim, geralmente é sempre o que deixa para a última hora, né? E agora, o que eu vou fazer? Porque sabe que o bichinho vai passar mal, né? Então, assim, infelizmente, já acompanhei casos de cãezinhos que começaram a convulsionar, né? Entrar o que o pessoal conhece como crise, né? Convulsionar, uma convulsão atrás da outra, desmaiaram, passaram super mal por conta do medo de fogos, né? Alguns fugiram. Eu atendi um labrador na virada do ano que de tão apavorado que ele ficou, a dona não conseguia, não sabia mais o que fazer para segurar ele. Ele pulou uma janela e ele foi com tudo no vidro. E ele cortou a língua, veio metade da língua cortada, sangrando. Para você ter uma ideia do quão apavorado estava esse bichinho. Então, realmente é preciso cuidar disso antes, é preciso a gente bolar esse manejo, esse plano, de como a gente vai fazer, porque eles têm essa parte auditiva muito mais sensível do que a gente. Então, dói para eles, não é uma coisa que é agradável, né? Dói, dá dor de ouvido. Imaginem vocês aí, numa festa, ficar lá com o ouvido colado na caixa de som o tempo todo. Né? Vai dar dor de cabeça, vai ficar estressado, não vai ser legal. E para eles é a mesma coisa, é como se fosse isso. Então não é legal. Legal, é interessante. Eu já vi alguns casos aí de cães que arrancaram as próprias unhas, né? Tentando sair em portas, cães que abrem buraco, cães que estão presos em banheiro, a pessoa prende banheiro, o cachorro se machuca na privada, quebra a privada, sobe na pia e deve sair pela janela. Já, infelizmente, teve um parceiro adestrador que teve um cão que morreu pendurado, galera, no basculante. O cachorro tentou passar, coscou o pescoço e se enforcou. Na hora do desespero, eles fazem coisas que a gente nem imagina. Se você não consegue ter esse mínimo de controle, ajude seu cão, prenda ele num local seguro, feche o máximo possível, põe um som alto para ele tentar acalmar. Um som alto que ele conheça, tá? Não vai colocar um rock and roll lá que você vai piorar a situação. Mas existem hoje aí, eu falo, Júnior, você tem alguma dica em relação a som? É só no YouTube digitar lá, música para acalmar o cachorro. Tem playlists lá de 10, 12, 15 horas que podem ajudar. Só que não é simplesmente chegar no dia 24, ligar lá e achar que seu cachorro vai dormir igual um Buda, não vai. Tem todo um trabalho de ambientação. A gente precisa começar a associar esse som, essa música, a momentos em que ele já relaxa naturalmente. Então, se você quer começar a trabalhar com a questão da música, pega a noite que seu cachorro está dormindo e põe baixinho ali perto dele. Quando ele já está naturalmente relaxado, ele começa a fazer uma associação a esse estilo de música. Normalmente são músicas clássicas, soft rocks, músicas bem mais tranquilas, tá? Em relação à questão comportamental ou treinamento, o que daria realmente para a gente fazer? Bom, pessoal, nós temos praticamente um mês até começar o período festivo. Dá para fazer alguma coisa? Eu acredito que sempre dá.
O que eu gosto? Sempre trabalhar na questão da dessensibilização. Dessensibilização é colocar o som ali no YouTube, gravar para quem tem uma caixinha como essa aqui, você põe baixinho e vai brincando com o cachorro, vai jogando uma bolinha, ele vai dar aquela olhada, ele percebeu que tem alguma coisa errada, você chama mais a atenção dele, vai brincando, vai dando comida, usa o horário da alimentação, promove o aquecimento ambiental. À medida que o cachorro começa a se acalmar, você vai lá e aumenta um pouquinho, aumenta mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho, ao ponto de você realmente conseguir tentar manter esse som na altura mais real possível. Lembrando que o cachorro não é bobo, ele sabe o que é um som real, o que é um som sintético. Se o seu cachorro tem medo de chuva, normalmente antes do trovão já tem vento, já muda o clima, o cachorro já vai antecipando isso. Mas a nossa missão é tentar ajudar da melhor maneira possível. Então eu gosto bastante da dessensibilização ao som. Quando eu consigo evoluir bem nessa questão do som artificial, eu começo a usar bexigas, balões, né? Já usei algumas situações, bombinha, traquinha, para o cachorro realmente já estar mais apto ou mais acostumado a uma situação real. Mas nada se compara a uma queima de fogos da meia-noite do dia 31, né, pessoal? Então faça a sua parte. Se você não consegue treinar ou não acha que não vai dar, treino de caixa de transporte. Gosto muito da situação da caixa de transporte para manter esse cão em segurança numa situação dessa. Minimiza o barulho, põe ele no ambiente que ele já conhece, que ele se sinta confortável. É muito comum o cachorro se enfiar embaixo de cama, embaixo de escada, procurar um cantinho, e aí ele está desesperado, em pânico lá fora, e a pessoa, vai para fora, não entra aqui. Ajuda o cachorro. Mais alguma dica, doutora? Falei demais aqui, hein, pessoal? Não, eu adorei essas dicas e eu também sempre dou essas dicas. E a caixa de transporte, eu digo que é um aliado. Então, sempre na consultoria preventiva, eu já falo sobre ela, né? Não é a caixa de transporte, não é só para ele entrar, para ele ir para o carro viajar, para ir para o pet, para ir para o veterinário. Ela tem que ser o melhor amigo desse bichinho, tanto do gatinho quanto do cachorrinho, né? Nada de colocar de castigo dentro da caixa de transporte, pelo amor de Deus, porque a caixa de transporte nos ajuda muito nessa situação. Então, assim, eu sempre uso também essa questão da bexiga, né? Vai lá, estoura a bexiga junto com ele para fazer essa dessensibilização do som, que eu acho super importante. E também entrar aí com alguns sedativos naturais, né? Os fitoterápicos naturais. Também não adianta no dia 31 querer fazer isso, porque não vai adiantar, como é natural. A gente tem que entrar antes para o organismo já ir se acostumando e aí então fazer um efeito legal no dia da virada, que é lá a grande queima de fogos, né? Mas tudo isso é super importante mesmo. Eu já tive algumas situações da pessoa pedir para eu dar medicamento, né? Ah, você não pode dar um Dramin, você não pode dar qualquer outro medicamento. Não. Primeiro que eu não sou veterinário, não sou autorizado a administrar remédio nenhum. Segundo, se o seu veterinário indicar algum tipo de sedativo e você vai embora, que eu faço muito pet sitter no final do ano, vou cuidar dos cães nas casas. E às vezes a pessoa dá lá, sei lá, realmente um remédio para chapar o cachorro. Então, pessoal, não vou fazer isso. Se eu dou remédio para o seu cachorro, ele não chapa, não dorme, começa a estourar, ele sai encabaleando e cai numa refogada dentro da piscina. Quem é que é o responsável? Se o veterinário está mandando dar remédio, ele vai ficar com o cachorro? Não, eu não vou dar. Eu prefiro trancar num quartinho, manter em segurança. Pode acontecer, felizmente não conheço caso, mas imagina, você dá alguma droga pro cachorro, ele sai cambaleando ali, cai de repente numa escada, cai dentro de uma piscina e morre afogado, se machuca, que ele está com a movimentação limitada pela sedação. Então, muito cuidado. E normalmente cães que têm o cortisol muito alto, esses remédios acabam dando efeito rebote. Se apagar o cachorro, ele fica muito pior. Não adianta ir lá e dar um draminzinho e falar, ele vai dormir que nem um anjo. Não vai, a maioria não dorme. É verdade. E, infelizmente, também já atendi casos exatamente disso. Então, de achar que né, o animalzinho vai dormir, vai capotar com aquela dose de sedativo, aí pensa, já tá tudo diferente na rotina dele. Às vezes a pessoa alugou uma casa de praia, que o bichinho nunca foi lá, ou ela viajou e ele tá sozinho em casa, né? Então, ele já tá estressado, já mudou a rotina desse animalzinho. E aí vai lá e dá um sedativo, não vai sedar, né? Não vai sedar, não vai ter aquela sedação plena, não vai dormir, pode excitar, que é fazer esse efeito rebote mesmo. E eu atendi um caso de um animalzinho que caiu na piscina. Caiu na piscina, infelizmente veio a óbito. No outro dia, o tutor chegou em casa e estava lá o bichinho, porque ele tava, né, foi sedado nessa virada, né, na virada do ano. Então, eu particularmente não gosto, a não ser que ele vá ficar sob acompanhamento de um médico veterinário.
aí sim pode sedar. Agora, sem esse acompanhamento é muitíssimo arriscado. Porque sedação a gente nunca sabe o que vai acontecer. Vai que ele tem uma reação alérgica, vai que ele tem uma parada cardiorrespiratória, né? Uma convulsão. Porque pode acontecer tudo isso por conta de uma simples sedação. Então, não é assim, né? A gente precisa examinar esse bichinho, a gente precisa fazer exames antes para saber se ele pode ser sedado, como está a função renal, como está a função hepática, então como que está o coração desse bichinho. Tem que saber como é que está o organismo num todo para usar um simples sedativo, que parece uma coisa tão banal, né? A gente, qualquer um ali, eu tomo um Rivotril para dormir, então por que eu não posso dar para o bichinho? Né? Porque não pode, porque são organismos diferentes. Então não é assim, nem tudo que é bom pra gente é bom pra eles. A gente às vezes acha que o bichinho tá lá abanando o rabinho, brincando, a gente joga a bola, ele traz, ele tá comendo bem, ele tá tudo certo, não mudou comportamento nenhum, mas ele já pode estar com algum problema no rinzinho, no fígado, no coração, que a gente não tá percebendo. Então essa é a importância do check-up, do exame, de realmente colocar em prática a medicina veterinária preventiva. Porque às vezes eles estão lá, abanando o rabinho, você acha que está tudo certo, na verdade pode estar tudo errado dentro, né? Dentro, internamente. Interessante essa dica, hein, pessoal? Se atentem, não tem milagre. É o trabalho de sensibilização, habituação a fogos, a barulho. Precisa ser feito gradativamente, assim como a medicação homeopática, né? Não é dar um dia antes achar que o cachorro vai ficar zen. A questão das faixas, doutora, o T-Touch, já utilizou, recomenda? Porque também existe muito a questão de envolvendo sempre essa questão do imediatismo e do milagre, né? Embrulha o cachorro ali e tal, que ele vai relaxar. Alguns podem relaxar, outros podem se sentir bem, outros podem ficar indiferente ou se enroscar na faixa. Como eu já vi algumas situações aí, cachorro correndo igual uma múmia pela casa. Olha, eu até tô rindo, porque eu tô até lembrando dos meus aqui, porque eu também passo a questão da faixa, né? Tem vários tutoriais, tem tutores que trazem dos Estados Unidos a faixa já prontinha lá. Eu acho lindo, mas na prática, sinceramente, eu nunca tive um feedback positivo. Então, geralmente, os meus assim, desse estilo múmia, correndo pela casa, tudo errado, não se adapta com aquela faixa, né? Então, eu sempre recomendo, vamos tentar, vamos começar a questão da faixa antes, não no dia, né? Então, a gente vai começar esse animalzinho se acostumar com a faixa, passar a faixa um mês antes de acontecer, né? Fazer toda aquela rotina. Mas, assim, geralmente eu até hoje não tive nenhum caso de sucesso com a faixa, infelizmente. Agora vocês vão começar a ver as propagandas na internet vendendo muita faixa. Tá dando vende muita faixa. Eu recomendo, se você tem um cachorro, faça o trabalho. Se o seu cachorro não tem, compre uma plaquinha de identificação, tá, pessoal? É muito comum. É o período que mais foge em cães por causa de medo, desespero, abre o portão e sai correndo, foge, pula o muro. Então, assim, plaquinha de identificação faz toda a diferença para ajudar o seu cão a voltar para casa, caso, infelizmente, ele sofra algum incidente em relação a isso. Doutora, mudanças. Vamos falar um pouco aqui para dar uma força para o Farofa. Eu preparei mais algumas perguntas. Se der tempo, a gente faz. Temos aí 12 minutos. Conta um pouco para a gente o caso do Farofa. O Farofa é um Golden filhote e eles estão nesse período de mudança. Eles moram num apartamento e vão se mudar para uma casa. E ele anda um pouco mais inquieto, ansioso. Eu acredito que ele está percebendo muito essa questão da mudança, né? Já começou o encaixotamento. Então, eles estão querendo algumas dicas de como adaptar essa questão da mudança, como adaptar na casa nova, por exemplo. Legal. Ele tem caixa de transporte, casinha, alguma referência que poderia ajudá-lo? Que a gente fala, caixa de transporte para a gente, pessoal, é um cubo de plástico com uma grade. Né? O ser humano vê dessa maneira, uma prisão. O cachorro vê como a suíte master dele. Se bem apresentado, se apresentado de maneira correta, cachorros são animais de toca. Então, aquilo ali para ele é a toca. É o lugar onde ele fala, aqui está tudo bem, nada me acontece. Precisa ser apresentado. Então, se o cachorro vai participar, vai fazer uma mudança, vai mudar de algum lugar, vai fazer uma viagem longa, a caixa ajuda muito nesse caso. Ele tem alguma referência ou vai ser tudo novo? Não, ele não tem caixinha mesmo. Não tem caixinha de transporte. Legal. Tudo novo. Bom, a primeira coisa que eu recomendo, assim, faça como se fosse um filhote. Né? Vai começar um lar novo.
já trabalhem a prevenção dos ambientes, toda a questão da onde ele vai poder acessar ou não a casa. Isso é muito importante. Vai conviver só no quintal? É só no quintal. Vai ter acesso somente à sala? Somente à sala. Já comecem educando ele dessa maneira. A questão da apresentação do novo lar, normalmente os cães eles levam um período para se adaptar nessas transições de mudança, de adoção. Né? Então, assim, quanto é esse período? Em média, 3 semanas a 1 mês. Durante esse período, o que eu recomendo? Cuidado com as doses excessivas de atenção, mas focar muito no desgaste físico e mental dele. Bastante passeio, bastante treinamento, muito enriquecimento ambiental para ele entender que esse ambiente novo é local para ele se divertir e para ele relaxar. Eu acho que essa questão da associação a esse novo ambiente vai fazer toda a diferença. Cuidado, se é uma casa nova é mais tranquilo, se é uma casa já usada, muita atenção à questão do histórico da casa, se tinha animais, se não tinha, fazer uma boa higienização, uma boa dedetização para evitar qualquer problema de saúde. Em relação ao Golden, né, brincadeiras de bolinha, brincadeiras de retriever, cabos de guerra, são atividades que eles costumam relaxar bastante fazendo. Então isso é muito importante para ajudar, né, o Farofa a relaxar esses primeiros dias. Intensifique os passeios. Se é um cachorro que vai para a creche, intensifique as idas às creches. A creche, eu recomendo bastante na parte comportamental associar a gasto de energia. Uhum. Isso aí, eu acho que você deu todas as dicas bem importantes, mesmo da questão veterinária, sempre essas trocas, né, da casa, do AP, a gente sempre tem que cuidar mesmo da detetização, né, da higienização correta, porque a gente tem que lembrar lá que alguns protozoários que causam vômito, diarreia, vírus podem permanecer durante meses nesse ambiente, então é muito importante mesmo essa questão de higienizar corretamente, usando o produto que não intoxica eles, né? Obviamente que tem produtos específicos. Eu gosto muito daquele verdinho que se chama Herbal Vet. Eu sou super fã desse produto, da Ouro Fino. Não sou paga pela Ouro Fino, mas eu realmente gosto porque ele tem um cheiro bem agradável e ele elimina 99,9% aí de germes. Então vai eliminar bactérias, vírus, protozoários. Então eu gosto muito de fazer essa higienização com esse produto. E ele tira também o cheiro, né? Então eu até digo, pode lavar caminha, mantinha, brinquedo, potinhos, tudo com esse produto, porque ele elimina o cheiro, em vez de usar lá o sabão em pó, amaciante, que também são fatores que geram alergia de pele para esses bichinhos. E outra coisa fundamental nas trocas é a suplementação. Então eu entro aí com um suplemento especial para aumentar a imunidade desse animalzinho, né? Então para que ele faça essa troca e seja tranquilo, porque como ele estressa, como tem essa questão da ansiedade, acaba baixando a imunidade. E aí é onde baixa a imunidade, é onde pode vir a aparecer algum tipo de doença. Então eu gosto também de entrar com esse suplemento para aumentar a imunidade deles. Interessante essa orientação de associar a suplementação para a questão da imunidade. Essa nova está guardada aqui, não esqueço mais. Eu também recomendo muito, gosto bastante do Herbal Vet, né? Eu mostro aqui nos meus vídeos, mostro limpando a casa, já me perguntaram o que eu uso. E uma orientação, para quem não conhece, vai pesquisar. Se você não conhece, você vai colocar lá Herbal Vet com H. Você vai falar, meu Deus, custa R$80. Calma, pessoal, eu já fiz a conta aqui. Falei, se você dilui ele, se eu não me engano, ele é 1:10, ele custa 12 centavos o litro. Se você vai pegar um Sanal Dog de 1, 2 litros, você vai pagar aí 12, 15 reais em 1, 2 litros. Ele sai a 12 centavos o litro. Então você compra um vidrinho verde daquele ali, ele dura bastante. E aqui a doutora falou, não é só para limpar ou lavar caninho de cachorro. Aqui em casa a gente faz toda a faxina da casa com ele. Essa questão de lavar os panos, desinfetar os panos, porque além de eliminador de odores, ele também é excelente, talvez um dos mais eficientes bactericidas que eu também conheço. Eu também não ganho nada por isso, mas eu indico que é bom, a gente tem que orientar e indicar. Eu sempre oriento pelo Herbal Vet, assim, que eu gosto muito, e até mesmo em ambientes hospitalares, de clínica, a gente usa bastante. Centro cirúrgico, né? Banhitosa usa muito em cima das mesas para realmente desinfetar. Porque às vezes aquele que a gente tem lá em casa, né? O Vejo, o Ajax, eles não tem aquela ação efetiva como tem o Herbal Vet e ainda assim pode ser tóxico. Então, eu sempre recomendo Herbal Vet. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração em relação a produtos de limpeza, que a gente já falou, a questão da saúde, das dermatites, das alergias e coceiras, é a questão do olfato, tá, pessoal? Às vezes você vai usar um produto aí, um perfumes da vida,
e vai ficar com a sua casa cheirando tanto que seu cachorro começa a espirrar, começa a bagunçar o sensorial dele, né? Então, cuidado também, às vezes o que é muito cheiroso para a gente pode estar danificando a questão do sensorial do seu cão. Eu falo muito isso, usem alguma coisa bem neutra, que seja eficiente, mas não precisa ficar muito perfumado não. Principalmente quem tem cães aí que gostam de cheirar muito, cuidado. É verdade. Muito bem lembrado, verdade mesmo. Mais alguma dica em relação à mudança? Qualquer coisa também, se Rê, né, a tutora, a proprietária, a mamãe do Farofa, pode mandar pergunta para a gente está aqui para ajudar, né? Mas eu acredito que a questão do enriquecimento ambiental, do gasto de energia, essa questão da saúde que a doutora complementou é fundamental. Sucesso, aproveite a casa nova. Fala, a transição de um apartamento para uma casa é sempre um pouquinho mais fácil do que da casa para um apartamento, principalmente com o Golden Retriever. Se tem piscina, cuidado, né? Prevenção sempre. Se tem piscina, ensina ele a sair. Né? Ah, não precisa ensinar meu cachorro a entrar, não. Vamos ensinar ele a sair. Se ele cair sozinho, precisa saber sair. Não tem como sair, tem piscina, protege, cobre, cerca. Sempre na prevenção, pessoal. Prevenir é sempre mais barato e mais eficiente. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal falando bem do Herbalvet. O Arthur, ele toma um ninho para imunidade. Legal. Vamos lá, doutora, rapidinho aqui. Temos 5 minutos. Ação preventiva na fase de filhote pode ajudar a prevenir problemas comportamentais? Já falamos bastante aqui. Com certeza, pessoal. Essa eu vou respondendo no lugar da doutora, que agora com todas as explicações que ela deu, está muito fácil, né? E ação preventiva, deixa eu ver aqui. Dicas para prevenir doenças, já falamos. Tem aqui 5 dicas, doutora. Eu acho que dá para a gente fazer uma live depois e continuar esse tema. Você topa? Topo, com certeza. Eu acho que foi bem bacana o nosso bate-papo. E vamos combinar assim para a gente falar mais sobre a prevenção. Vai ser bem bacana, bem legal. Eu fiquei com algumas questões em relação à socialização. Eu falo muito da janela da socialização em relação à imunização, o período da vacinação. Vamos fazer o contrário. Vamos marcar uma live no seu Instagram. E aí eu vou como convidado. Termino com essas minhas perguntas e depois você me pergunta algumas coisas. Fechou? Ah, adorei. Vai ser muito legal a gente falar sobre essa parte de socialização no período de vacinas, porque realmente eu sou super a favor disso. Então acho que vai ser legal para a gente alertar aí os pais em relação de como fazer esse bichinho socializar nesse isolamento vacinal. Vamos fazer assim. Tá fechado então. A gente vai combinar uma data aí o mais breve possível, aproveitar que o assunto está quentinho, está fresco. Pessoal, temos aí 3 minutos. Obrigado para quem participou. Se você está assistindo essa reprise, fique à vontade, compartilhe essa informação, vai ficar gravado aqui. É importante compartilhar e divulgar. Se ficou alguma dúvida, manda questões para mim, para a doutora Amanda. Já vai mandando as questões para a próxima live, que vai ser em breve. Eu realmente só tenho a agradecer. Agradecer a participação da doutora, agradecer a participação de cada um de vocês. Realmente vocês fazem a diferença. Estou muito contente. Doutora, é com você. Fala um pouco mais, eu vi que você tem um e-book, conta um pouco mais do seu trabalho, se você quiser complementar, e pode fazer o encerramento. Pessoal, da minha parte, gratidão mais uma vez, estamos juntos. Muito obrigada, Júnior, pelo convite, foi uma honra para mim. Eu gosto muito de aliar a saúde com, como eu digo, né, saúde física e mental. Então, essa parte de comportamento que é fundamental para os bichinhos. Eu tenho e-book gratuito para quem quiser entrar lá na minha página no Instagram, né, doutora.amandamafravet. E aí pode baixar gratuitamente e-book para cachorrinho e para gatinho, para vocês entrarem aí no clima da medicina veterinária preventiva. Eu me coloco super à disposição, também tem lá no link o meu WhatsApp, caso fique alguma dúvida, vocês queiram me perguntar pelo WhatsApp ou até mesmo na minha página no Insta, podem perguntar. Eu sempre posto semanalmente várias dicas legais em relação à saúde veterinária preventiva. Foi um prazer estar aqui com vocês, eu gostaria de agradecer muito a todos que ficaram conosco até o final dessa live. Foi muito gostoso, uma energia muito legal, muito bacana. E vamos programar assim a nossa próxima live já, bem pertinho aqui, para esse assunto ficar realmente na cabeça de todo mundo e para que as pessoas consigam pensar já no que, né, quais são as perguntas, quais são as dúvidas dessa fase de filhote, socialização, que é tão importante para eles. Muito obrigada. Legal. Vamos fazer a foto oficial. A Flávia, minha esposa, está na live, ela faz o print e a gente posta depois. Galera, obrigado mais uma vez. Doutora, obrigado, tamo junto. Foto oficial. Obrigada.
Galera, gratidão. Boa noite para vocês. Em breve a gente está junto de novo, veterinária preventiva e comportamental. Boa noite. Valeu, doutora. Tchau, tchau. Boa noite.